Nós recebemos um presente nessa vida, que é a oportunidade da existência dentro de um corpo. Esse corpo tem uma passagem no livro Transição Planetária, pelo que eu me lembro, é o que melhor exemplifica isso, onde está sendo planejada uma reencarnação, e aí o casal, após ter o ato sexual, eles adormecem e desdobram do corpo, né? O corpo fica descansando, e o espírito do marido e da mulher saem do corpo, e eles ouvem, chegando pela porta principal, o espírito protetor da família com o espírito do filho, que vai reencarnar. E nesse momento, eles vão receber esses dois espíritos na porta, vão até o quarto onde os dois estão adormecendo, e esse espírito que vai reencarnar se posiciona ao lado da mãe e o espírito protetor acompanha, escolhe dentre os espermatozoides qual deles tem as características necessárias, qual deles vai ter exatamente aquilo que você precisa para aquela condição, para aquela existência. E aí ele dá um impulso magnético, ele dá um choquezinho, né? E esse espermatozoide, ele caminha, chega até o óvulo, e o óvulo acolhe ele, e a partir daí fecunda e começa o desenvolvimento do embrião. Gente, esse processo todo acontece com cada um de nós. A nossa condição física é exatamente aquilo que a gente precisa. A gente nasceu na família que a gente precisa, nas condições que a gente precisa, com o corpo que é um presente, com as características que a gente precisa. E é nossa responsabilidade cuidar desse corpo. É nossa responsabilidade olhar para a oportunidade que a gente está tendo através dessa experiência. Hoje, nessa condição física que você está, eu hoje estou como Ricardo. Em outras épocas, talvez tenha tido experiências diferentes. E no futuro terei outras novas experiências. Todos nós passaremos por todos os tipos possíveis de experiências. Por quê? Porque dessa forma nós colocamos uma regra de isonomia, né? Todos nós teremos as mesmas possibilidades. Transitaremos por várias oportunidades em várias condições diferentes para ter todos os aprendizados que nós podemos ter em cada uma dessas experiências. Só que é extremamente importante a gente saber que enquanto estamos aqui, nós não estamos livres da responsabilidade daquilo que acontece no nosso corpo. Tanto pelos vícios materiais, sejam eles o vício de uma droga, o vício de uma bebida, o vício do açúcar, o vício de uma alimentação errada, o vício de várias coisas materiais que nós experienciamos aqui, como também da moralidade. Porque aquilo que nós pensamos, aquilo que nós criamos, aquilo que nós sentimos, em termos de ansiedade, de desânimo, de uma série de imposições que a gente estabelece para o nosso viver, essas coisas todas, elas impactam no nosso corpo espiritual. A doutrina espírita explica para nós a seguinte forma: ela divide cada um de nós em 3 partes, mais ou menos isso, né? Nós temos o nosso corpo físico, que vem daqui, eu falei agora há pouco, né? Que é fruto de papai e de mamãe, vem daqui e aqui fica. Nós temos o nosso espírito. O que é o nosso espírito? É o nosso pensamento. Imagina se nós tivéssemos capacidade de ter o nosso pensamento, a nossa consciência aqui. Seria tipo um asterisco, seria tipo uma luzinha disforme. Esse é o nosso espírito, de verdade. Ricardo, mas quando a gente vê o espírito, ele não tem uma forma humana?
Ele não tem aquela aparência de quando ele estava aqui? Tem. Esse é o corpo espiritual ou perispírito. Esse é o cara que liga o nosso espírito, a nossa consciência, ao nosso corpo físico. A ferramenta, né, o instrumento que a nossa consciência utiliza para comandar isso aqui e fazer isso aqui funcionar é o nosso cérebro. Mas tira o espírito do cérebro para ver o que acontece. Não sobra nada. Ninguém mexe nada. Ninguém movimenta nada. Ok? E aí o que a espiritualidade está dizendo para nós aqui? Ele está dizendo para nós assim, olha, tudo aquilo que nós fazemos ao nosso corpo físico tem consequências no nosso corpo espiritual. Então, se eu maltrato o meu corpo físico, se eu tenho algum tipo de desregramento, seja ele, de novo, da bebida, do cigarro, seja ele da droga, seja ele da alimentação, seja ele de um sexo desregrado, de uma promiscuidade, de doenças, né, transmitidas sexualmente, de uma série de coisas que eu vou criando por falta de moralidade, por falta de cuidado, de zelo com o meu organismo, tudo isso vai impactar na onde? No meu perispírito. É como os mais experientes, não vou dizer os mais velhos, vão me entender. Os mais novos talvez não entendam. Lembra quando a gente tinha um papel e a gente ia tirar nota fiscal e tinha um papel carbonado por baixo? Você escrevia no de cima e aquilo que você escrevia no de cima aparecia no de baixo? Então, quando você escreve no de cima, você tem uma folha de carbono, fica tudo marcado na folha de carbono. É como se você estivesse escrevendo e estivesse ficando marcado. Então, tudo aquilo que você escreve no teu corpo físico fica marcado no seu corpo espiritual. Ricardo, mas qual a relevância disso? A relevância é a seguinte: tudo aquilo que nós marcamos no nosso corpo espiritual nos acompanha. Então, muitas vezes, eu sempre falo assim, né? Que nós temos que tomar bastante cuidado ao julgar o comportamento das outras pessoas, porque nós não sabemos o que elas trazem de carga espiritual de outras vidas. Nós não sabemos as tendências, o comportamento, a experiência da vida passada. Nós não sabemos aquilo que construiu ela até aqui, até esse momento que ela encontrou com você. Nós não sabemos, nós não conhecemos. Qual a cultura dela, que pai e mãe que ela teve nessa vida, que religião que ela teve, aonde que ela morou, que ensino que ela teve, que tipo de informação foi levado para ela. Mais do que isso, toda a carga do passado, de outras vidas que ela trouxe. Daqueles papel carbonado que ficaram lá, que é no perispírito, no corpo espiritual. Então, quando a gente se encontra, cada um de nós está cheio dessas tendências. E por isso nós precisamos tanto do Cristo. Por isso nós precisamos tanto do Evangelho. Para poder reorientar essas nossas tendências. A gente falou agora há pouco, eu sou assim. Não. Eu preciso reorientar essas tendências. Mudar esses comportamentos. Mas é muito difícil. Sim, por isso mesmo. Porque você está muito apegado àquilo, porque você traz isso de outra época, porque você estabeleceu que você não tem capacidade de superar isso, e aí você simplesmente se dá por vencido. Só que tem um detalhe. Quando nós estávamos vindo para cá, nós, acompanhados pelos nossos espíritos tutores, pelos nossos mentores, nós escolhemos o que nós íamos trazer para ser superado. Nós nos preparamos, estudamos, nos capacitamos para poder vencer essas coisas. Então, o que nós estamos encontrando hoje, aquela dificuldade que nós vamos nos deparar e que seremos provados, são coisas que nós temos total capacidade de vencer. Temos total capacidade de vencer. Só trouxemos aquilo que nós estávamos preparados para suprimir, para corrigir, para reorientar. Então nós estamos cheios dessa capacidade. Mas a gente precisa tomar uma decisão de mudança. E precisamos ter essa consciência. Isso impacta no quê? Isso impacta em tudo. Porque a partir do momento que eu tenho essa consciência,
eu passo a olhar para isso de um jeito diferente. O que eu estou querendo dizer? Eu pego sempre o exemplo de uma das doenças que é mais impactante, né? Que as pessoas ficam sempre muito abaladas com a notícia do câncer. Então, às vezes eu tive uma experiência de vida aonde eu fui um cara que cultivei dentro de mim sentimentos muito ruins. Muito ruins. Eu era um cara que eu era bravo, eu era ranzinza, mas além de bravo e ranzinza, eu meio que tinha uma satisfação, assim, de ser grosso com as pessoas, de sair com o nariz empinado, achando que eu tinha colocado a pessoa no lugar dela, de guardar dentro de mim esse mal querer, essa insatisfação, esse jeito ruim de lidar com as pessoas. Ou mais do que isso, eu fui um cara que durante uma vida cometi muitos abusos de drogas, cometi muitos abusos de vários tipos de coisas ilícitas, ou até do cigarro, da bebida, né? Fumei uma vida inteira. E aí chega no final da minha vida e eu morro por uma outra coisa, né? Tem uma pandemia, tem uma doença, eu sou atropelado, acontece alguma coisa que não tem nada a ver com aquela minha prática, com aquele meu mau comportamento durante essa vida. Ok? E aí eu vou para o mundo espiritual. Chego lá no mundo espiritual, tenho todos os pesares, todas as dificuldades, né, relacionadas às minhas escolhas. Quem lembra de novo, citando o livro do Nosso Lar, né, do André Luiz, quando chegou lá, os espíritos chamando ele de suicida, ele falava, mas eu não me matei, eles me chamavam de suicida. Sim, mas você se matou. O suicídio inconsciente. Porque ele bebia muito, né? E fumava. E aos poucos ele foi se matando. De pouco em pouco ele foi se matando até o dia que ele morreu. Não é mesmo? Então, assim, quando você tem esse comportamento, no final da vida a pessoa morreu e não deu tempo de resgatar. E aí ela vai para o mundo espiritual, fica lá no mundo espiritual, eis que volta. E quando volta para cá, toda aquela sujeira, toda aquela mancha, toda aquela coisa que a pessoa teve, que ela fez de errada, ficou impregnada aonde mesmo? No corpo espiritual. E aí eu volto agora para essa vida num corpinho 0 quilômetro. Certo? Papai e mamãe providenciaram um corpinho 0 quilômetro. Mas tem um problema. Tem um monte de coisa impregnada no meu corpo espiritual que não pode ficar lá. Lei de ação e reação, causa e efeito, plantio e colheita. E aí eu, com os meus 5, 6 anos de idade, descubro um câncer muito forte, que não tem como ser tratado. Eu, na minha juventude, descubro um câncer que volta. Ou eu, na minha fase adulta, nunca coloquei um cigarro na boca, descubro um câncer no pulmão. Gente, olha o tanto de gente que fuma, a vida inteira fumando, né? E eu, que nunca pus um cigarro na boca, estou com câncer no pulmão. Da onde isso? Deus, por que você fez isso comigo, Deus? Né? E aí nós precisamos entender que as coisas não são por acaso. Que aquilo que estava impregnado por um comportamento moral, aquilo que estava impregnado por uma questão de uso de droga, aquilo que estava impregnado por excessos e excessos e excessos durante aquela vida, precisa voltar para o corpo físico. Precisa voltar para o corpo físico. E aí isso se faz presente no agora, no hoje, através de uma doença que eu preciso passar por ela. Porque eu escolhi caminhos que me trouxeram ela. O meu passado me alcança no presente. Entende? E isso porque Deus quer me castigar, quer me fazer sofrer? Não, porque eu fiz escolhas e eu preciso arrumar a minha casa, que é o meu corpo, que é o meu espírito, que é o meu perispírito, meu corpo espiritual. Eu preciso colocar isso em ordem. E aí vou passar por essa prova
E a explicação daquilo que eu estou vivendo é por isso, por escolhas que fiz. Então ninguém foge das suas próprias escolhas. Ninguém foge. E não tem a ver só com a questão material, né? Se foi um fumante, se bebeu, se comeu errado. Não tem a ver só com isso. Tem a ver com a moralidade também. Porque aquilo que você faz que é imoral também vai trazer manchas, né? Vai impregnar o seu corpo espiritual com coisas que não são legais e que precisarão voltar. E ele fala, muitas vezes, essas ansiedades. Gente, a gente cria problemas na nossa vida. Uma das coisas que ele fala aqui, né? A gente cria um monte de problema, de expectativa, de ansiedade, de frustração. A gente enche a nossa vida de um monte de coisa que tem que ser como a gente acha que tem que ser. E se não acontece como a gente quer que aconteça, a gente é infeliz por isso. E a gente perde a oportunidade de aproveitar coisas lindas da nossa vida que estão acontecendo ao mesmo tempo que as coisas que estão dando errado. Eu só estou escolhendo olhar só para as erradas. É uma escolha minha. Eu estou escolhendo olhar só para as coisas que estão dando errado. E vou impor para mim mesmo um sofrimento, um castigo. Vou começar a olhar que as coisas não dão certo. Vou achar que estou sendo perseguido por Deus. Né? Deus não gosta de mim. E vou impor um monte de ansiedades, um monte de sofrimento, que isso tudo vai virar doença. Não precisa disso. Não precisa colocar esse monte de pensamentos e sensações, expectativas, ansiedades e tudo isso, e de frustrações. A gente precisa lidar com a vida, com aquilo que a vida te oferece. E a espiritualidade diz para nós assim, ó, todos nós enfrentaremos problemas. Todos nós. Não estou rogando praga em ninguém, mas nós vamos enfrentar problemas. Todos vocês vão viver momentos muito felizes, mas todos vocês vão viver momentos muito difíceis. Todos vocês. Todas as pessoas que você ama, por exemplo, vão morrer. Você já se deu conta disso? Que todo mundo que você ama, que está vivo, vai morrer? E você é o amor da vida de alguém, você também vai. E a pessoa vai sofrer porque você morreu. Olha só, que loucura. E a gente não para pensar nisso. Daí quando a pessoa vai embora, ele fala assim, por que Deus, o Senhor levou ela? Ué, porque chegou a hora dela. Chega a hora de todo mundo. Você já viu alguém que ficou? Já ouviram falar de alguém que ficou? Que Deus esqueceu aqui? Tem umas que falam, né? Ai, Senhor, acho que o Senhor me esqueceu aqui. Mas fala brincando, por quê? Porque não esquece, não fica. Então, assim, quando nós olhamos para essa relação com a nossa vida, da forma como a gente vai lidar com a vida, a gente precisa lidar com a vida do melhor jeito possível. Nós não ficaremos aqui, nós enfrentaremos um monte de problema. E está tudo certo. O nosso compromisso com a espiritualidade qual foi? Não é superar os problemas. Não é passar pelos problemas. Problema todo mundo passa. A questão é como eu vou passar pelos meus. E é o como que interessa. Todos nós vamos viver problemas, dificuldades. Todos nós vamos resgatar coisas que nós temos para resgatar. E a questão toda não está no que você está resgatando, mas como você está passando por isso que você está passando. O nosso compromisso foi de que a gente passaria resignado. Só para concluir, qual a melhor interpretação de resignado que eu já encontrei? É você ter um entendimento tão grande daquela dor que você está vivendo, que ela é tão necessária para a sua transformação enquanto espírito, para a sua evolução, que mesmo doendo absurdamente, se você pudesse mudar, você não mudava. Você passaria por ela da mesma forma como você está passando, porque você tem um entendimento de que ela é mais preciosa
do que o seu bem-estar. Isso é resignação. Eu estou passando por algo que está me incomodando muito, que está me gerando muita dor, que está muito difícil. Mas se eu pudesse mudar isso, eu não mudava. Eu passaria da mesma forma, porque o aprendizado que eu vou tirar disso é muito superior ao meu conforto, ao meu bem-estar. Isso é estar resignado. É passar por aquilo que a gente tem que passar, entendendo que é necessário. É o remédio amargo que a gente precisa. Amém, Jesus?